Olá a todos e todas vocês que nos acompanham aqui no Cultura em Foco do Instituto Legos. Comigo, Roseli Jimenez. Bem, a gente aqui fala de muita coisa, né? Muita coisa interessante, eu penso. E quase sempre, para não deixar passar, não é? Damos também uma olhadinha no que corre pelo cinema, pelas redes, e hoje vou comentar um pouquinho, não é, com vocês sobre uma minissérie. Tudo pede salvação, ou para aqueles chegados ao italiano, né? Tutto quiere salvezza. Bueno, aí já vou pôr o espanhol também, né? Bono, enfim, vamos voltar para o português, né? Tudo pede salvação. É uma minissérie de 2021 que estreou na Netflix em 2022. E, ao menos até agora, neste momento, não é, da minha apresentação, ele continua lá disponível, se você quiser assistir a essa minissérie, que foi dirigida por Francesco Bruni, da Itália, não é? E a minissérie é baseada no livro homônimo, não é? Tutto chiede salvezza, escrito por Daniele Mencarelli, e essa obra foi publicada em 2020. Daniele, o autor do livro, é também um dos personagens dessa minissérie. E o que acontece nela, não é? Durante uma semana, Daniele, esse jovem, fica internado em uma clínica para pacientes que apresentam algum tipo de comportamento considerado inadequado. Exatamente acontece isso com ele. Depois de um surto causado pelo uso excessivo de drogas, o jovem sai do sério, agride inclusive o pai e acaba recluso. E o prazo da penalidade, digamos assim, da reclusão, é de apenas uma semana. Bom, a princípio, não é? Assim que ele se vê nessa clínica, para ele tudo aquilo é uma tortura. Tortura em que o paciente, né, o Daniele, não consegue dormir por conta da insônia, mas também por conta dos exagerados gritos de alguns dos companheiros do quarto. Quem está com ele no quarto? Um homem já maduro, Mário, que quase passa a ser uma espécie de pai para ele, um jovem assumidamente homossexual, um outro jovem em estado catatônico e mais dois rapazes com tendências psicóticas e que muitas vezes têm explosões diárias. Bom, vocês já perceberam, a ala é masculina, né? Então só há rapazes nessa ala e nesse quarto. Passados os dias dessa semana, no entanto, o jovem Daniele começa a prestar atenção a si mesmo e aos demais com ele na mesma situação. O que ele percebe? Mário, que é um homem maduro, que fica a observar pela janela um passarinho que só ele vê. Um homem que sofre profunda depressão e que foi recolhido por tentativa de homicídio da esposa e da filha. Assim, um homem de uma docilidade imensa. Um jovem catatônico, o nome já diz, o jovem permanece o tempo todo ali,
parado, dizendo 0 palavras. Todo mundo sabe o que aconteceu, ou imagina o que aconteceu a esse jovem, por conta do pai. O pai do jovem o visita diariamente e conta todas as vezes como foi que isso aconteceu. Ele pede ao filho que faça uma parede e, quando volta para observar a parede que o filho deveria ter feito, percebe esse estado catatônico, paralisado do filho. E assim ele está, como todos os demais, por uma semana nessa clínica. Bem, há também o rapaz Gianluca, como eu já disse, um homossexual assumido, mas que tão somente foi confinado à clínica por conta da opção sexual, que não é aceita pela família, principalmente pelo pai, que é um general do exército e não admite que o filho tenha essa opção sexual. Giorgio é um psicótico grandalhão, enorme, não é, que, apesar de amedrontar todo mundo, acaba se transformando em um jovem meigo, que apenas está sem família e que busca, grita às vezes no sono, né, no sonho, incessantemente pela mãe, que, quando morreu, né, Giorgio não pôde vê-la, e com isso ele ficou com essa imagem na cabeça de inconformidade. Bem, há um outro jovem, Madonita, que também tem surtos religiosos, psicóticos. Ele grita pela Virgem: Virgem, estou perdido. E, bom, ele para de gritar sempre que alguém o acalma, oferecendo, por exemplo, um cigarro. E eles percebem que é dessa maneira que ele se acalma. Bem, ao lado de todas essas pessoas ali confinadas por uma semana, chega à clínica, na ala feminina, a jovem Nina, que é uma atriz famosa, mas considerada marionete, medíocre, que mais se produz pela beleza como atriz do que por sua qualidade artística, mas sem fim, não é? Ela e os outros acabam fazendo com que o jovem Daniele comece a ver o mundo de uma outra forma. Eu recomendo essa minissérie exatamente por isso, porque normalmente a gente tem uma visão dessas clínicas como hospícios, como coisas realmente horrorosas, não é? Nise da Silveira nos mostrou, inclusive com obras, algumas das realidades dessas instituições, não é? A gente tem várias obras, vários outros filmes falando sobre isso, mas aqui nessa minissérie é interessante observar exatamente esta mudança que ocorre com Daniele e também aos outros jovens, exceto ao catatônico, não é? Que eles conseguem ver a si mesmos e aos demais. E se há um processo de cura ali, esse processo está exatamente neste sentido. Você é o outro, escreve na parede o personagem Mário. E isso, de uma certa maneira, diz tudo sobre eles. E uma outra realidade comum e conhecida dessas clínicas, dessas instituições, é a carência de profissionais, de materiais e de tudo que poderia dar uma condição melhor aos ali recolhidos.
Há, por exemplo, ali apenas 2 psiquiatras, um homem e uma mulher, para atender a todos os pacientes das 2 alas, e 3 enfermeiros, não é? Uma do período da noite, 2 que revezam o período diurno e vespertino. Evidentemente, pouca gente para cuidar de tantos problemas. E esse é um reflexo de um lugar que carece de recursos materiais e humanos para conseguir melhor atendimento. Embora, principalmente a psiquiatra, tente fazer um trabalho humanizado ali dentro. De qualquer forma, uma semana é o tempo deles na clínica, o tempo para que possam refletir e para que possam voltar às suas casas, às suas famílias e recomeçar. Fica uma pergunta: é possível uma recuperação em uma semana? Que tipo de tratamento é possível fazer em uma semana para pessoas tão distintas, com questões psíquicas tão diversas? Para um personagem, este que relata, não é, em cuja obra a minissérie se espelha, Daniele, parece encontrar a resposta na arte da poesia. Para Daniele, a poesia é uma saída, né? Uma saída interessante, mas que deixa a gente com essa questão. Evidente que trancafiar alguém indistintamente por tempo indeterminado, sabemos, não soluciona, mas, de qualquer maneira, é uma pergunta que a gente tem que se fazer assistindo a essa minissérie, não é? Quais são as bases, não é, desse tratamento, dessa, enfim, dessa reclusão por uma semana? É bom que a gente reflita sobre isso. Eu recomendo essa minissérie e vou ficando por aqui, pedindo para vocês comentários, likes e assinatura no canal. Até a próxima!